Já estamos começando. Vamos esperando enquanto o nosso amigo Mark Zuckerberg vai convidando a turma para participar. Enquanto a turma vai entrando, eu vou postar aqui também no Instagram para convidar a turminha. Deixa eu ver aqui como que eu faço isso. O cara que sempre tem dúvidas de como colocar no Instagram. Gente, a gente está começando a nossa live de hoje, segunda-feira, dia 2. Vem participar no Facebook. É isso aí, estou esperando vocês. Vem. Beleza, já convidei a turma aqui do Instagram para vir participar com a gente. E também vou aproveitar e colocar nosso bate-papo ao vivo aqui no Instagram. Da última vez foi legal. O pessoal participou, então vou deixar aqui no cantinho também, para quem quiser ir participando. Beleza, gente, que legal. Como sempre, boa noite, boa segunda para todo mundo que está por aqui. Queria agradecer todo mundo que está participando, já estou vendo a turminha entrando. Então, enquanto vocês estão entrando aí, eu vou pedindo, como sempre, para vocês dizerem da onde vocês estão falando, para a gente poder ir se reencontrando e se reconhecendo por aqui, ó. Karina já está por aqui, a Ana, boa noite, Ana, boa noite, Karina, a Mônica, oi, Mônica, a Janete, boa noite, Janete, que bom, a Juliana, oi, Ju, que bom que você está por aqui, que legal, quanta gente querida, a Kátia, a Ângela, oi, Ângela, a Pati, oi, Pati, seja bem-vinda, Francileia Teixeira. Oi, querida, Francileia, claro. Que bom, seja bem-vinda desde Rondônia. Rosana, minha querida amiga, bem-vinda. A Cris, quanta gente legal, gente. Que bom que vocês estão vindo aqui. Hoje o nosso tema é rotinas, né? A gente vai falar de reabilitação neuropsicológica infantil. A gente vai falar de 11 passos de como estabelecer rotinas. E hoje eu também tenho uma super novidade para vocês, tá? Então aguentem aí que eu já vou contar isso. A Janete está em Itanhaém, eu sempre falo errado. Edneia, Ângela de Brasília, Débora de Minas Gerais, a Ivete, olha quanta gente. Desde de Belém do Pará, Lúcia, a Carol. Eba, Carol, que bom que você veio, parabéns. Carol acaba de começar a trabalhar ali no IPQ, parabéns, minha querida, foi nossa aluna no curso de TCC. Rio Branco, a Tatiana, Roberta, São Bernardo, Tapati, Porto Alegre, Adriana, vou estar em Porto Alegre essa semana, que legal, gente, muito bom poder ver todo mundo chegando. A Cíntia está aqui pelo Instagram de Recife, Gislaine de Piracicaba, boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Como sempre, eu vou ser o pidão dos compartilhamentos. Eu sou o mendigo de compartilhamento. Eu sempre peço para o pessoal, por favor, compartilhar e marcar os amigos. Isso faz toda a diferença. Quando você compartilha e quando você marca os amigos, a gente consegue chegar em mais gente interessada, a gente consegue falar para públicos mais distantes. Na live passada, eu não sei se vocês viram a força que vocês tiveram, mas a gente conseguiu ficar numa média de 150 pessoas assistindo, e a gente conseguiu ficar num total, eu até vou passar para vocês a estatística, porque isso mostra a força nossa, do nosso interesse pelos assuntos, e porque essas lives são feitas por nós, né? Vocês viram que na live passada eu nem consegui responder as perguntas, mas a gente teve 6.500 visualizações no vídeo, a gente teve 312 curtidas e 204 compartilhamentos. É muita gente conversando, discutindo, e a gente falou sobre transtorno desafiante opositor, né, de desafio e oposição, e hoje a gente vai para um tema que é, para mim, muito importante na minha carreira, como neuropsicólogo e como reabilitador e como terapeuta, que é a construção de rotinas eficazes para a construção de ambientes de maior qualidade para os nossos pacientes, tá? Então,
Enquanto a gente está esperando a turma chegar, a gente vai agradecendo todo mundo que tá entrando, a turma do Espaço Integrar de Caratinga, Governador Valadares, Nova Friburgo, olha quanta gente, Campina Grande, Paraíba, mais uma vez, obrigado por compartilhar e por convidar os seus amigos e os interessados, tá bom? Catiúcia, minha amiga, um beijo para ti, seja bem-vinda. Vamos lá. Gente, eu falei que hoje, além de a gente falar sobre o tema tão legal que é rotina, hoje a gente tem mais uma coisa interessante, que na verdade é um convite para vocês, um presente para vocês. Eu não sei se vocês já andaram fuçando aí pelas nossas redes, pelas nossas páginas online, mas hoje a gente postou de manhã que a gente está com uma aula grátis de reabilitação. Na verdade, no ano passado, a gente fez um curso muito bonito, foi um curso que teve bastante sucesso, muita discussão, muito compartilhamento, foi um curso muito interessante, que foi o curso de Reab Infantil, Reabilitação Neuropsicológica Infantil. Esse curso, no ano passado, ele foi dado por 3 professores, foi o Thiago Guzmão, que ele é doutor em neuropsicologia, trabalha com reabilitação neuropsicológica pela Federal de São Paulo, pela pós-doutora e doutora Bruna Trevisan, que é do Mackenzie, trabalha com dislexia. O Thiago falou sobre lesão encefálica na infância e questões básicas da reabilitação na infância. A Bruna falou sobre dislexia e a gente teve a mestre que fez, inclusive, mestrado comigo na Federal, que é a Daisy, e a Daisy falou sobre reabilitação TDAH. A Daisy, inclusive, não sei se vocês estão observando por aí, mas a Daisy, ela é uma das pessoas que acabou de publicar um novo treinamento, um novo projeto de reabilitação, ferramenta de reabilitação, que é o Pay Attention. Inclusive, a Daisy está sempre aqui nas lives com a gente. O Pay Attention é uma super ferramenta de reabilitação neuropsicológica da atenção, tá? Então, essa turma, ano passado, a gente se juntou e a gente montou um curso de reabilitação neuropsicológica infantil. E eu dei uma aula bônus, e esse ano a gente quer convidar vocês para poderem ver essa aula bônus gratuitamente, tá? Como que vai ser para vocês poderem assistir essa aula bônus? Eu já vou contar para vocês, mais para frente a gente fala de novo. Mas a forma de assistir essa aula bônus é entrar no link que eu vou pôr aqui no Facebook, e depois eu vou postar no meu Facebook, vou postar em várias redes sociais. Vocês vão poder se conectar. Mas, de qualquer jeito, o link vai estar aqui no Facebook agora. Tá? O link não é muito complicado para quem está aqui no Instagram. É BEE-Education, que é o nome do nosso projeto, /aula-grátis-reab. Realmente fica mais fácil quando a gente tem o link na mão, né? Então, eu vou deixar o link aqui. E depois as pessoas vão poder acessar via Instagram, via Facebook, enfim, por outras mídias sociais também, tá? E aí eu convido vocês para verem essa aula grátis sobre a história da reabilitação neuropsicológica infantil. Uma aula, na verdade, que em vez de ficar fazendo um basicão sobre o que é a história, eu falei muito mais de fundamentos da reabilitação, preceitos básicos da reabilitação infantil, e eu trago um autor que é pouco conhecido aqui no Brasil, que é o Mark Wilvisacker, que é um autor que trouxe um baita gás novo para o Núria, um autor que já faleceu, mas ele foi um autor muito importante para a reabilitação neuropsicológica infantil. E eu vou discutir como que essa visão do Wilvisacker é essencial quando a gente quer pensar em reabilitação neuropsicológica infantil e quando a gente quer fazer a construção da avaliação para intervenção na infância, que é talvez para mim o ponto mais essencial.
tá bom? Vocês que estão aqui acompanhando comigo as lives toda semana, vocês já devem estar cansadas e cansados de ouvir eu falando isso toda semana. Não dá para falar de intervenção, não vale a pena falar de estratégias e ferramentas se a gente não souber o que o paciente tem. Muito disso que eu falo vem do Luria, mas muito disso vem do Ilvi Sacker também. O Ilvi Sacker era o grande cara que falava disso, né? De integração entre avaliação e intervenção. Então, mais uma vez, agradecendo todo mundo que está por aqui, a Andréia, a Ana Paula, a Fernanda, quanta gente interessante, quantas amigas e amigos por aqui. Deixa eu fixar a nossa aula grátis, convido todos a se inscreverem e agradeço todo mundo. Vamos começar para a gente poder trabalhar, que a gente não pode perder o tempo, já que são 11 passos, e 11 passos são bastante passos, né? São bastante coisas para a gente falar. Bom, uma coisa acho que é essencial que a gente precisa começar a dizer é que rotina, quando a gente vai falar de infância, quando a gente vai falar de adolescência, rotina é muito mais, ou também, mas muito mais do que simplesmente que horas que a criança acorda, que horas que ela come, que horas que ela senta para fazer lição de casa. Rotina é uma coisa muito mais ampla do que tudo isso. E aí eu quero que vocês já vão esquentando aí as perguntas na nossa cabeça para a gente saber para onde que vão, que tipo de comentário, que tipo de dúvida que vocês têm com os pacientes de vocês, mas eu quero já deixar claro aqui que rotina, quando eu estou falando de rotina aqui, eu não estou falando especificamente a ideia de acordar, que horas que acorda, que horas que dorme. Tá? Aqui, o que eu estou discutindo hoje é a ideia de tudo que envolve o aprendizado de instruções, coisas a fazer, atividades do dia a dia, sazonalidade, situações que envolvem sazonalidade, mas principalmente hoje eu quero falar de rotinas e instrução. Né? O que quer dizer rotinas e instrução? Além do acordar, comer, dormir, escovar os dentes, ir para a escola, fazer a lição e tudo mais, existe uma série de atividades no dia a dia que a criança precisa aprender, dominar, né, gerenciar na sua vida, para que ela consiga, de um jeito ou de outro, desenvolver um aprendizado mais adequado no dia a dia dela. Então, por exemplo, hoje eu vou falar de 2 ambientes, escola e casa, tá? Eu queria que vocês começassem a pensar quais são as rotinas que uma criança tem na escola, uma rotina, e aqui eu vou usar um termo da psicologia comportamental um pouco mais antiga, mas é o termo rotina instrucional. Quais são as rotinas instrucionais do dia a dia que essa criança vive, que são essenciais para elas poderem fazer o dia a dia da escola acontecer? Deixa eu tentar me fazer um pouco mais específico ainda. Por exemplo, os materiais escolares disponíveis para o aluno, para ele conseguir fazer a lição de casa. Isso é uma rotina básica para ele conseguir? Isso são elementos básicos da rotina para o estudante poder participar da sala de aula? Sim. Informações na sala de aula, né? Quadros, avisos, isso também pode ser rotinizado no dia a dia dos nossos clientes, dos nossos pacientes, dos nossos estudantes? Sim. O passo a passo que o professor fala para o estudante dele, ou que o terapeuta, o acompanhante terapêutico fala para ele, para o paciente dele conseguir concluir uma atividade ou iniciar uma atividade. Isso também pode ser rotinizado? Então, o que eu quero começar a nossa discussão hoje aqui, ampliando o termo rotina, tá? E eu quero mostrar para vocês que rotina é muito mais do que acordar, tomar o café da manhã, escovar os dentes, voltar da escola, fazer lição, almoçar e dormir, né? Rotina aqui pode ser também usado como ferramenta, né, instrucional para o aprendizado de novas habilidades, de novas ferramentas, de novos domínios ambientais. E é nesse contexto
que a reabilitação neuropsicológica infantil usa o termo rotina também, tá? Então, por exemplo, quando chega um paciente meu na clínica e ele chega para mim dizendo que ele precisa, sei lá, ele está com muitas dificuldades para começar a estudar, né? Eu quero saber quais são as rotinas de início de lição de casa que ele tem. Quais são as rotinas de fim de lição de casa que ele tem? Quais são as rotinas quando ele está cansado no meio da lição de casa? Por isso que eu falei que o termo rotina aqui pode ser um pouco mudado para a ideia de instrução, ou como na psicologia comportamental mais antiga chamava, de rotina instrucional, né? Então, por exemplo, na escola, como que o professor usa a fala ou palavras, de que forma ele faz para chamar a instrução dos alunos quando ele está explicando uma lição? Como que o professor usa as palavras, de que forma e quais palavras ele usa quando ele está oferecendo uma ajuda, uma assistência, quando ele está chamando uma atenção, quando ele está corrigindo, quando ele está dando um feedback. Esses são os detalhes que também podem ser modificados nas rotinas escolares para se adequar aos cuidados do nosso paciente, né? Vocês, não sei quais dos alunos que estão aqui hoje, quais dos meus amigos e psicólogos e colegas que estão aqui hoje fizeram o nosso curso de adaptação curricular ano passado com a professora Renata. Então, quando a gente fala de adaptação curricular, a gente também pode pensar nas adaptações da forma que a informação é passada para os alunos, mas também da forma que o professor se comunica com esse aluno, né? Então, aqui a gente também estaria falando de rotinas de comunicação. Outra coisa, o que eu espero, como eu espero que o meu aluno ou paciente dê a resposta dele? Que tipo de resposta eu espero que ele dá quando um professor faz uma pergunta? Ou quando o professor manda as pessoas começarem a copiar? Ou quando o professor manda as pessoas fazerem a lição em casa? Então, também aqui a gente pode discutir, e eu estou inicialmente só falando, né, de rotinas na escola, para depois a gente falar de rotinas em casa, enfim, e de uma forma mais geral. Além disso, a gente também está falando que existem lugares, como ambientes escolares, turmas específicas, nos quais o paciente, o aluno, o estudante, ele precisa de outros suportes instrucionais no ambiente para ajudar ele a ter foco específico para determinadas atividades. Ele pode precisar de um colega, ele pode precisar de, enfim, dicas do ambiente que ajudem ele a focar. Tudo isso a gente ainda está analisando como é a rotina instrucional para esse jovem conseguir aprender uma determinada informação. Além disso, a gente vai falar dos componentes motivacionais da própria tarefa, né? E se a tarefa tiver poucos componentes motivacionais, que outros componentes podem ser incluídos na rotina do aprendizado dentro da sala de aula? Dá para transformar determinada lição e atividade em algo um pouco mais divertido? Será que esse aluno ele é um pouco mais competitivo ou ele é mais cooperativo? Dá para deixar as atividades um pouco mais divertidas nesse aspecto, né? Cooperando ou competindo? Será que é importante ter recompensas como elogios ou outros tipos de recompensas sociais podem ser adicionadas nesse momento? E quando vem o fracasso, que tipo de rotina a escola utiliza para lidar com o fracasso? Então, aqui a primeira coisa que eu quero deixar claro para todas e todos vocês é que quando a gente está falando de rotina, a gente está falando de algo muito mais amplo do que simplesmente a sazonalidade de acordar, dormir, comer e tudo mais, tá? Então, para começar, eu quero que vocês mantenham isso na cabeça. E a partir de agora, eu vou começar a falar para vocês os 11 passos, tá? Os 11 passos que a gente tem que ter claro no momento de a gente estabelecer rotinas que sejam mais fáceis de terem sucesso de funcionar, tá bom? Então, mais uma vez, agradecendo todo mundo que está aqui com a gente, toda segunda-feira, às 8 horas. Eu também tenho um canal no YouTube, onde eu posto. Eu tenho três playlists lá, né? Eu tenho uma playlist que são as lives de segunda, então quase todas estão lá, que são essas lives que eu venho fazendo desde 2016.
Eu tenho as lives de entrevistas, que são lives que eu fiz no ano passado e esse ano eu retomei. E eu tenho pequenos vídeos de dicas, estratégias e ferramentas outras que eu vou ensinando, que são vídeos mais curtos, de até 15, 20 minutos. Tá? Então me procurem lá no YouTube, Thiago Ribeiro. Eu também tenho esse canal aqui do Facebook, né, que é Dr. Thiago Ribeiro. No Instagram a gente também tem, enfim, me procurem nas redes sociais que a gente vai discutindo. A Janete falou, minha filha não segue nenhuma rotina, nenhum roteiro. Então, Janete, aguenta aí que a gente vai poder falar um pouquinho exatamente disso. Tá? Desses 11 passos. E aí você vai me discutindo comigo aqui se você segue, o que pode melhorar, tá bom? Algumas pessoas estão falando que a live está dando uma bugada. Vê aí, confirma para mim se está bugando. Aqui está funcionando bem, tá? A Ana falou, o complicado é quando a família não impõe as rotinas e culpam os profissionais. Esse talvez é o passo número 12, né? Enfim, tem que ter todos o mesmo objetivo, senão não caminha. Concordo totalmente com a Ana. Mas vamos lá, Ana. Ó, os 11 passos da reabilitação neuropsicológica infantil para a gente começar a estabelecer uma rotina adequada. O primeiro passo, número 1, e aí eu já vou pegar o que a Ana acabou de falar para a gente ali no Facebook. Se a rotina não for bem estabelecida e bem compreendida pelo paciente, pela família e pelos profissionais que estão na equipe, e aí por profissionais eu posso ter professores da escola, o terapeuta, o médico, sei lá, de repente até a avó que mora em casa, se não tiver todo mundo junto, é muito difícil que realmente funcione a rotina. Então o passo número 1 do processo é conseguir estabelecer uma rotina para que ela, devagarzinho, vá se constituindo no hábito. E hábito não tem jeito. Hábito só se constitui se a gente treinar, retreinar, 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 retreinar e retreinar. Né? Então, isso é óbvio. Eu acabei de chover no maior molhado do universo. O que eu posso acrescentar aqui como um reabilitador para fazer algum tipo de diferença na prática clínica de vocês são 2 aspectos muito importantes, que é qual é a rotina de início e qual é a rotina de parada. Isso a maioria dos reabilitadores tem dificuldade. É o tal do pulo do gato e o pulo do tigre. Né? Então, todo mundo sabe que rotina tem que ser bem compreendida. Mas o que poucas pessoas dizem é que as rotinas, por vezes, dão um problema porque a gente não sabe como iniciá-las da maneira adequada. Né? Então, aqui vem um ponto, talvez, que eu acho que é relevante para a nossa clínica. Então, quando você está montando uma rotina, por exemplo, uma rotina de estudo, qual é o passo inicial para se iniciar o momento de estudo? Quando você está montando uma rotina de tomar banho, de escovar os dentes, uma rotina de comer junto na mesa, qual é aquele passo comportamental que vai dar início à rotina? E esse passo inicial é que vai virar um hábito, para que depois, só quando esse passo surgir, esse passo por si só já vá levando às próximas e próximas rotinas. Então, é essencial que a gente tenha muito claro, que a família tenha muito claro, que o paciente tenha muito claro, que todo mundo tenha muito claro que existe rotinas, tanto para iniciar uma rotina, quanto para parar uma rotina, quanto para mudar de rotina. Talvez eu poderia trocar aqui a palavra rotina por atividade. Tá? Acho que aí fica um pouco mais fácil. E talvez até rotina de iniciar e de parar por instrução. Então, assim, quando eu quero ensinar uma atividade nova, eu preciso ensinar instruções de início e também instruções de parada. Então, por exemplo, legal, filho, olha, agora você já estudou a 1h30 de hoje, já fez a sua meia hora de lição de casa de matemática, agora a gente pode ir guardando, vamos começar a guardar as lições, vamos guardar o caderno, vamos conferir se deu tudo certinho, para a gente poder ir parando, para a gente poder agora descansar, comer, dormir, enfim. Então, instruções de início, instruções de parada são essenciais para que atividades se transformem em rotinas e rotinas se transformem em hábitos. Né? Então, esse é o ponto número 1, compreender
exatamente os passos, tá? Então, para todo mundo que está chegando, eu vou agradecendo, tá um monte de gente chegando, Marcele, querida, Fabíola que está por aqui, olha, obrigado a todo mundo que está entrando, tá bom? Beleza, continuemos por aqui. Deixa eu ver se tem mais. A Sandra já fez uma pergunta super complexa que não está nem no escopo da aula de hoje, hein, Sandra, da live de hoje. Como lidar com guarda compartilhada? Na verdade, eu teria que te trazer um profissional especializado para falar disso, porque essa é toda uma outra área que não tem nem a ver com o escopo da reabilitação e do processo que eu vou lidar hoje, tá? Mas a gente pode pensar em trazer um profissional especializado para a gente discutir esse assunto, e eu posso falar também um pouco da minha experiência dentro disso, por mais que não é o escopo de hoje. Eu vou para o 2 aqui, tá? Agradecendo todo mundo que está marcando os amigos e compartilhando também. 2, deixar claro para o paciente que se ele seguir a rotina, né? Para o paciente, para o estudante, que se ele seguir a rotina, tanto dentro da escola quanto dentro de casa, ele vai ter sucesso a aprender aquela rotina. Vocês vão falar, Tiago, de novo, você está chovendo no molhado para mim. Né? Você está falando uma coisa que eu já sei. É óbvio que se ele souber que ele vai ter sucesso, as coisas vão dar certo. Parece fácil e parece óbvio, mas um dos principais motivos para derrubar uma rotina de alguém é a ansiedade e a desmotivação. Né? Então, por que é tão importante a gente garantir para a pessoa que ela vai conseguir, e que se ela não está conseguindo, possivelmente a rotina está grande demais, possivelmente a instrução ficou longa, possivelmente a atividade está complexa. Então, é muito importante que a gente consiga estimular o senso de autocontrole, autodominância e sucesso do paciente. Como que a gente faz isso? Né? Então, talvez o passo número 1, isso é bem da terapia cognitiva, é bem comum da psicologia, é a gente ter tipo um caderninho onde eu vá anotar todas as histórias de sucesso do meu paciente. Né? Então, olha, você já fez isso, você já conseguiu nessa situação, você já conseguiu naquela, lembra aquela vez, lembra que você me contou, lembra que você falhou e depois você superou. Então, isso daqui são registros de história de sucesso que são extremamente importantes para motivar o paciente. E a segunda coisa extremamente importante para o sucesso de um paciente é que a gente consiga trazer para dentro da situação, da rotina, profissionais ou familiares, a rede de suporte do paciente, que são as pessoas que apoiam o paciente no dia a dia dele. Por quê? Porque são essas pessoas que vão apoiar a gente na hora que o paciente se sentir meio fracassado, que ele sentir que as coisas não estão dando certo. Então, a gente vai estar ali com essa rede, trabalhando com a rede junto com o paciente para fomentar o sucesso na rotina e vendo aonde que está falhando. Né? Teve uma pergunta aqui da Loli Neiva no Instagram. E quando a criança é muito pequena, por exemplo, 1 ano e meio, quando é 1 ano e meio, Loli, o que você tem que começar a pensar é que isso daqui que eu estou falando vai deslocando para a família, né? Então, a família vai ter sucesso, a família precisa de instruções para ela iniciar uma rotina, a família precisa saber quando parar uma rotina, a família precisa estabelecer as regras mais adequadas. E outra, né? É muito importante quando a gente tem uma criança que não seja uma vida 100% estruturada, né? É uma criança, não é um saco de batata, né? Então, a criança tem que explorar, a criança tem que brincar, a criança tem que conhecer o mundo. Ela é um construtor, um desbravador em florescência. Então, não pode ser uma coisa, tipo, totalmente engessada. As rotinas e as instruções, elas servem para atividades específicas que a criança tem que desenvolver, tá bom? Vamos para 3. Quando eu terminar a 4, aí eu volto para ver as perguntas que vocês estão me fazendo, tá bom? 3. Treino e suporte necessário para que o aprendizado seja sem erros. Olha, essa dica vale muito para pacientes com lesão cerebral, pacientes com problema de memória, mas ela vale também para os nossos pacientes que não têm grandes problemas cerebrais e grandes problemas de memória. Não sei se vocês têm claro aqui qual é a diferença de aprendizagem sem erros e aprendizagem por tentativa e erro. Isso é uma coisa que a gente fala bastante no nosso curso de reabilitação, é um tema muito explorado pelos reabilitadores, né?
E eu vou tentar resumir aqui de uma maneira um pouco mais simples, já que eu não sei qual que é o nível de experiência de todo mundo que está assistindo aqui. Quando a gente fala de tentativa e erro, de aprendizado por tentativa e erro, eu te dou um desafio, eu te dou uma atividade e proponho que você tente resolver. Talvez eu até te dou umas indicações de como começar, mas eu te deixo à vontade para você aprender. E eu conto com o teu cérebro, eu conto com a tua memória, eu conto com o teu frontal para você conseguir fazer as conexões. E quando você errar, você lembrar do teu erro até você conseguir ir chegando mais perto e lembrando dos erros e ir tentando até ter sucesso. O que acontece é que quando crianças são muito pequenas, ou lesões cerebrais ocorrem, ou problemas de memória existem, o erro, a memória não está disponível, ou a lesão está prejudicando, ou a criança é muito pequena, a memória também não está tão disponível assim, o erro, ele fica facilitado no cérebro. Então, por exemplo, se a única saída para um cubo mágico é fazer de qualquer jeito, essa fazer de qualquer jeito acaba sendo a única resposta que eu vou dar, né? Ou a resposta mais facilitada para que eu dê. Então, nesse tipo de tentativa sem erros, na verdade, eu vou fazer o contrário disso. Eu desestimulo o chute, eu falo para o meu paciente, você não vai chutar, eu vou te dar um modelo. E eu vou te ajudar a entender como construir a resposta da maneira correta. Eu vou te dar modelo, eu vou fazer junto com você. O importante é que eu vou te dar modelos suficientes para você aprender. Desse jeito, eu diminuo a frustração, eu diminuo a ansiedade, né? Eu desencorajo o chute e a chance de sucesso e engajamento é maior. Isso a gente chama de aprendizagem sem erros. Então, eu já falei de 3 pontos essenciais para a gente começar a construir uma rotina de sucesso. Ela tem que ser bem compreendida pelo paciente, pela família. O paciente, a família, o estudante tem que saber que ele vai conseguir. E treino e suporte necessário. E, principalmente, que o aprendizado seja sem erros, tá? Bom, 4, para eu poder dar uma pausa e aí falar um pouquinho com vocês. 4. A velocidade da instrução é adequada à rapidez de processamento do paciente? Veja, isso é muito importante. Pacientes de diversas patologias, transtornos, lesões, quadros, enfim, e mesmo quem não tem doença nenhuma, né, tem velocidades de processamentos diferentes, né? Eu posso estar cansado, eu posso estar com sono, eu posso estar com fome, eu posso ser um pouquinho mais lento, eu posso ser um pouco acelerado demais. Então, é muito importante a gente entender a velocidade de processamento do nosso paciente, porque dependendo da velocidade de processamento, as instruções, a compreensão das instruções e o aprendizado das rotinas vai ser diferente. Aí, a pergunta que você vai me fazer é: como eu lido com isso, Thiago? Eu lido da seguinte forma: eu vou diminuir a velocidade na hora de dar a instrução. Se eu tenho um paciente que ele está um pouquinho mais lento, o que eu vou fazer é diminuir a velocidade na hora que eu for dar a instrução. Isso é bem óbvio. Aí você vai falar: nossa, Thiago, de novo você tá dando chovendo. Hoje eu tô chovendo no molhado, viu, Fê? Eu tô com um amigo meu aqui participando da live aqui do meu lado, por isso que eu tô olhando para ele às vezes. Eu sinto que eu tô chovendo muito no molhado, porque o meu público são de psicólogos, reabilitadores, neuropsicólogos. Eles devem estar me ouvindo e falando assim: o Thiago Ribeiro hoje está fazendo uma live que qualquer um sabe. Óbvio, se a pessoa tá lenta, então eu diminuo a velocidade. Óbvio. Só que esse é o pulo do gato. O pulo do tigre é que se você diminuir demais a velocidade, o paciente vai perder o engajamento. Por um motivo simples. Tudo que é muito lento, até a pessoa mais desatenta perde a atenção. Se eu perco a atenção, o que acontece? Diminui as minhas tentativas de aprender. Né? Porque o que eu quero? Eu quero aumentar as tentativas de aprender determinada atividade, determinada rotina. Então, olha que complicado. Eu tenho um paciente que está lento por X motivos.
eu diminuo a velocidade na hora dele aprender. Só que se eu diminuir muito, ele desengaja, ele fica desatento. Então, a grande questão nada mais é do que desenhar a intervenção. Como que a gente desenha a intervenção? Possivelmente, no começo, a gente vai dar uma intervenção que seja um pouquinho mais lenta, mas conforme o paciente vai pegando a velocidade e a rapidez, a gente vai aumentando a velocidade dessa intervenção. Então, possivelmente, no começo eu vou ensinando bem devagarzinho para o meu paciente como ele tem que entender essa nova atividade, qual é o passo inicial, qual é a instrução de início, a instrução de parada, mas já eu começo a acelerar com ele, para ele ir fazendo sozinho e ganhando velocidade, ganhando controle, ganhando empoderamento dentro do aprendizado. Faz sentido isso para vocês? Olha que legal, a gente está com 11, 12, 13 pessoas no Instagram, a gente está batendo 78, 80, 90 pessoas aqui no Face, então a gente está tendo um movimento bem legal hoje, né? A Marisa está aqui no Insta, a Raquel, quantas pessoas legais aparecendo, né? O Flávio, oi Flávio, tudo bem? Como que você está? A Andréia, bom, vou responder um pouco as perguntas de vocês, tá? Andréia, a lição de casa aqui é um terror para o meu filho de 4 anos e 10 meses. Temos que usar o quadro de regras e temos visto melhoras, né? Legal, você vê, eu acho que é difícil mesmo, ainda mais no mundo de hoje, que a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa divertida, conseguir fazer a criança parar e focar em fazer lição e ficar com o bumbum sentado e trabalhando é difícil, né? O quadro de regras é muito legal e já a gente pode usar técnicas, eu até postei aqui no Facebook, a técnica do relógio de automonitoramento, né? Então, olha, daqui a pouco ele vai entender o tempo, né? A noção de tempo, porque eu lembro que eu fiz uma vez uma pesquisa com crianças muito pequenininhas e eu dava uma atividade que era uma tela do computador e um quadrado andava. E eu perguntava assim, quanto tempo você acha que passou, né? E tinha passado, tipo assim, 2 segundos, meio segundo, 1 segundo e meio. E aí a menininha respondeu assim, 2 anos? Então, crianças, às vezes, não têm noção de tempo. Mas conforme o seu filho de 4 anos e 10 meses vai ganhando noção de tempo, você pode pegar aquela técnica do relógio, aqueles relógios de cozinha bem vagabundinho mesmo, branco, sabe? Tira o fundo e pinta para ele. Em, por exemplo, amarelo é o tempo que ele tem que fazer lição de casa. Né? E a verde, azul, é o momento que ele tem para se divertir. E ele vai seguindo o próprio relógio da cozinha para saber, olha, eu estou na hora da lição de casa ou eu estou na hora de me divertir. Eu já postei essa atividade aqui, eu acho que é uma atividade bonitinha para ir ganhando autocontrole na rotina de lição de casa, né? A Ana Paula falou, percebo que algumas famílias buscam um botão mágico, infelizmente esse botão não existe. O botão mais importante é da mudança do comportamento, a ação, é a mudança. Eu concordo com a Ana, né? A gente tem que conseguir fazer as famílias se movimentarem, né? E aí que está a grande coisa. Essa barreira tem que ser vencida e a gente tem que aprender ferramentas de manejo com a família, né? Porque se a gente entrar só no combate é muito difícil, né? A Sandra falou, não, estou falando da rotina da guarda compartilhada. Então, eu acho, Sandra, que aí vai seguir a mesma lógica, né? De novo, o que eu estou falando aqui não é tanto estabelecimento de dias da semana, né? Que dia que você vai estar com o filho, que não, isso daqui seria uma meta-rotina, né, que você estaria falando, assim. Então, tá, e quando a gente está falando de rotinas complexas e tal, a gente vai seguir essas mesmas regras, né? Mas aqui eu estou falando de rotina até num nível um pouquinho mais simplista, assim, né? Instrucional mesmo, quando eu tenho que ensinar uma coisinha nova a ser adicionada na rotina do dia a dia do meu paciente. Não sei nem se faz sentido isso, tá? Se você me dá um exemplo do problema da rotina compartilhada que você está vendo, talvez eu consiga te ajudar a pensar em coisas mais específicas. Mas falar assim, rotina compartilhada, seria a mesma coisa que você me perguntasse, fale sobre a rotina na escola. É uma pergunta muito ampla. Então, se de repente você consegue me detalhar um pouquinho o que da rotina
compartilhada você gostaria, da guarda compartilhada você gostaria que eu discutisse, eu poderia discutir, tá bom? A Dani, essas instruções servem também para crianças autistas ou devemos fazer de maneira diferenciada? Ah, que legal, né? Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Depende muito que autista a gente está falando, tá, Dani? Tipo, se você tem um autista que ele tem um grau mais leve, né, que antigamente a gente chamava de Asperger e tal, então um autista de alto funcionamento e tal, esse autista, ele vai permitir você estabelecer um certo nível de discussão linguística com ele, um certo grau de funcionamento executivo, verbal e até social, que vai funcionar essas regras para ele. E a gente vai ter que adaptar, claro, principalmente quando a gente vai falar de funções executivas, limitações e tudo mais. Quando a gente vai falando de pacientes com graus mais complexos de autismo, a gente vai caindo cada vez mais que essa rotina vai ficando menos verbal, essa rotina vai ficando mais rotinizada no comportamento e cada vez mais a gente vai precisar de regras e estrutura na família, na escola, mais e mais fortalecida. A gente também teve um curso ano passado, que foi o Segredo do Chá. Foi um curso de quase 40 horas aí, foi um curso muito bonito e a gente teve nos módulos de intervenção pessoas discutindo especificamente isso, né? Como que a gente intervém no ambiente, como que a gente muda o ambiente. Então, na hora que a gente cai no autismo, a coisa complexifica um pouquinho mais, porque a gente não vai ter disponível a linguagem tão disponível, a gente não vai ter uma autopercepção tão disponível, a gente não vai ter disponível um autocontrole tão disponível, tá? Beleza. Segura aí que eu já volto para responder mais algumas perguntinhas. Só reforçando, gente, enquanto vocês estão entrando aqui, compartilhando, mais uma vez eu agradeço. Deixa eu ver como que estão nossas estatísticas hoje aqui. Vocês estão arrasando muito nas últimas aulas, a gente tem chego em pessoas, olha, 42 compartilhamentos, o pessoal está bombando aqui, Fernando, o pessoal está marcando os amigos, compartilhando, agradeço muito, viu, todo mundo que está participando e compartilhando, agradeço, e mais, lembro vocês que a gente está com uma aula, queria convidar vocês para essa nossa aula grátis, né, de reabilitação, é uma aula que eu dou, e essa aula, ela vai estar disponível, vocês já podem se inscrever, já ela vai estar disponível para vocês fazerem, e mais legal ainda dela estar disponível, é que a gente vai avisar vocês, olha, tá chegando perto da data e tudo mais, né? Então, se inscrevam, participem, deem a opinião de vocês. Eu super agradeço que vocês possam participar da construção desse ambiente que a gente está construindo, né? Já desde 2016 que a gente vem construindo esse ambiente aqui na internet. Na verdade, já vem lá de trás, né? Desde 2015, quando a gente começou o mundo da psicologia com o meu irmão e a minha cunhada, que hoje já é uma rede que tem o quê? 830 mil seguidores. Então, são lugares de discussão na internet. Tanto o meu Facebook, o Facebook do Mundo da Psicologia, o nosso YouTube, e agora esses nossos cursos com profissionais especializados da área. Eu agradeço muito vocês por isso, tá? Já volto para responder mais umas perguntinhas, mas eu quero falar mais um pouquinho, senão eu não consigo chegar onde eu quero, tá? Já falamos 4 pontos essenciais para a gente construir uma rotina. Vamos para o 5º. O paciente tem que ter... Esse eu acho um dos principais. O paciente tem que ter clareza do que é esperado dele. Isso, em reabilitação neuropsicológica, chama orientação à tarefa. Ou seja, se eu não sei o que é esperado de mim, se eu não sei o que eu tenho que fazer nessa tarefa, como eu vou conseguir realizar essa tarefa de maneira adequada? Agora, pensem vocês como pais, namoradas, esposas, esposos, filhos, filhas, mães, tal. Será que nós, humanos, somos adequados na forma como a gente orienta o que a gente espera do outro?
A resposta quase sempre é mais ou menos, né? Orientação à tarefa é um dos pontos essenciais, porque se a gente não explicar para o cliente, para o paciente, para o filho, para o estudante, o que a gente espera dele, isso é muito difícil, né? Torna muito difícil o sucesso. Então, a gente precisa começar por aí, deixar claro quais são os passos da tarefa. Mas, de novo, tem um pulo do tigre aqui, né? É importante a gente ter certeza que o paciente está entendendo na hora que a gente está explicando. Então, a gente tem que ver qual que é o nível de atenção dele na hora que a gente está dando a explicação. 2, possivelmente a gente vai ter que repetir a instrução para esse paciente. 3, possivelmente também a gente tem que repetir de formas distintas. Não adianta repetir de qualquer forma. Possivelmente a gente vai ter que desenhar, escrever, falar em áudio, gravar um vídeo no WhatsApp, enfim, fazer qualquer outra forma para a informação entrar de canais diferentes. 4, prover um modelo de como a tarefa deve ser realizada. E 5, pedir para o paciente explicar o que ele tem que fazer desde o começo, antes de ele iniciar. Veja o que eu estou falando aqui, gente. Não adianta chegar simplesmente e falar, você entendeu? Então tá bom, bora lá fazer. A chance disso dar errado é muito grande, né? Então, para a gente fazer acontecer, a gente tem que fazer esses vários passinhos para assegurar o sucesso da nossa intervenção. O paciente agora, mais ou menos, já sabe o que é esperado dele, se a gente garantir que ele realmente entendeu e a gente seguiu esses passos de atenção e tudo mais, tá? Agora, 6, a gente possivelmente também vai ter que dar para esse paciente suportes organizacionais. A gente possivelmente vai ter que dar para ele ferramentas no ambiente escolar e da casa para que ele se organize. Milhares de métodos servem, milhares de ferramentas servem, milhares de estratégias servem. Por exemplo, um caderninho, um checklist, post-it, celular com notas, enfim, fotos. Para pacientes mais concretos, né? Para pacientes menos concretos, também é outro pulo do tigre aqui, né? Da reabilitação. Eu sempre estou avaliando meus pacientes, eu falo isso um pouco nessa aula gratuita, eu vou falar, e eu falo isso também no curso de TCC. Eu sempre estou discutindo um pouco esse assunto quando eu falo de integração com a neuropsi, que a gente tem que avaliar o quão preservado está o raciocínio e a linguagem dos nossos pacientes, na vida geral, na clínica, na reabilitação, na TCC. Eu vou até exagerar. A gente pode até avaliar isso quando a gente está tomando um café na padaria. O quão preservado está o raciocínio e a linguagem das pessoas. Porque dependendo do quão preservado está o raciocínio e a linguagem, não adianta a gente usar certos tipos de intervenção, certos tipos de comunicação. Então, por que eu estou falando isso? Se eu estou falando de um paciente que ele usa... quem me segue aqui nas lives sabe que eu sempre dou o exemplo do cafezinho, por isso que eu dei o exemplo do cafezinho agora, né? Mas... se o paciente ele usa, né, ferramentas, as pessoas começam a rir e me achar loucas porque eu falo que eu avalio o carinha do café, viu, Fê? Mas não é isso não. É que assim, se a gente tem um paciente que ele tem uma boa habilidade de raciocínio e linguagem, ele vai dar conta de usar ferramentas no dia a dia e estratégias que usem mais linguagem. Por exemplo, o que são ferramentas e estratégias que usem mais linguagem, né? Então, são ferramentas como um caderninho, como um post-it, ou até guardar na memória, né? Olha, o Fernando está me contando tal informação, eu vou ter que fazer isso daqui a pouco, eu vou ter que iniciar tal atividade, eu vou ter que escrever meu doutorado, vou fazer tal rotina para poder fazer isso. Eu uso raciocínio e linguagem. Para aqueles pacientes que são menos linguísticos, né, que tem menos linguagem preservada e menos raciocínio, a gente vai precisar ser mais concreto. Então, a gente vai ter que usar ferramentas mais concretas. Tipo quais? Bom, a gente pode usar fotos, a gente pode usar... A gente está falando de organização, tá? Para a gente não se perder. A gente pode usar caixinhas. Essas caixinhas que você compra ou que você faz
né? Então, aqui tá as contas a pagar, aqui tá as contas que eu já paguei. Isso pensando num adulto. Na infância, aqui tá a lição de casa para fazer, aqui é que eu já fiz, essa é a pastinha da lição que eu tenho que entregar, essa é a matéria que eu tenho que estudar, de uma forma mais concreta. Então, tudo vai depender do paciente que está na tua frente. Isso é muito importante para o reabilitador avaliar. Eu brinco muito, e sempre falei disso quando eu dava aula, assim, para que serve o QI, né? Eu tinha uma brincadeira que eu falava assim, que a primeira pergunta dos grandes quando você prestava um concurso para trabalhar em reabilitação nos grandes centros de reabilitação, é mentira, eu inventei isso, mas eu brincava que era isso, né? Uma brincadeira que a gente fazia, inclusive, por aí, que era assim, quando você vai prestar o Sara Kubitschek, quando você vai trabalhar na Federal, quando você vai trabalhar nos grandes centros, na USP e tal, tem uma pergunta que é, para que serve o QI? E a única resposta certa que te aprova é se você responder que o QI não serve para nada, né? Que o QI é uma medida ultrapassada e tal. Mas hoje eu já não falo mais isso, porque o QI, ele tem um poder, uma coisa muito importante que o QI traz para a gente. O QI é uma boa medida de prognóstico clínico. O que quer dizer prognóstico clínico, né? Para quem não usa esse linguajar cientifiquez aqui. Linguajar prognóstico clínico significa que as intervenções que eu vá dar para tal paciente, ele vai ter um sucesso maior ou não. Pacientes que têm um QI maior têm mais sucesso nos processos de reabilitação. Tem vários estudos mostrando isso. Aí você vai me falar, por quê, Tiago? Por um motivo, que esses artigos, pelo menos alguns que eu li, tentam discutir por essa vertente. Pacientes que têm um QI maior topam e conseguem utilizar melhor ferramentas diferentes no seu próprio tratamento. Então, se você chega para uma pessoa que tem um QI maior, e QI maior eu não estou falando de 140, não, eu estou falando de 120 ou 110 para 90. Média, dentro da média, tá? Então, um paciente com 110, por exemplo, você fala, olha, para sua reabilitação aqui, vamos pegar a depressão, tá? Para você que tem depressão aí, você vai precisar fazer esportes, meditação, relaxamento, tomar remédio e fazer terapia, né? O paciente com QI maior, possivelmente, ele se engaje em mais dessas estratégias de sucesso do que aqueles pacientes que têm um QI rebaixado ou inferior. Tá? Então, veja como essas questões são importantes, porque aqui no nosso ponto 6, quando a gente vai delimitar suportes organizacionais para ajudar na construção de rotinas, a gente tem que saber um pouquinho, esse paciente tem ou não tem o raciocínio linguístico preservado? Se tem, né, a gente vai poder usar intervenções menos concretas, mais abstratas, mais terapêuticas. Se não tem, a gente, como mapas mentais, esboço mental, checklist, organizar ideias e tal. Se não tem, a gente vai ter que cair para fotos, caixas, organizações motoras, enfim, desenhos e assim vai. Eu tô achando que, pelo andar da carruagem, a gente não vai conseguir concluir os 11 passos. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui nos 7 passos, possivelmente. Mas eu vou tentar falar o 7º, pelo menos, e a gente fala mais um pouco, e possivelmente a gente termine essa live um outro dia. Mas, de qualquer jeito, o 7º passo. A gente tem que planejar a intervenção, né, a rotina, levando em conta um grande número de treinos de aprendizagem, né? Reabilitação tem tudo a ver com repetição e revisão, né? Essas são duas palavrinhas que a gente tem que gostar. A gente tem que repetir, 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 revisar, revisar, revisar. O que quer dizer isso? Repetir, né? Então, o primeiro passo que é repetir, os pacientes precisam de um número muito grande de treinos até conseguir aprender uma nova rotina. Se a gente falar de pacientes com transtornos, lesões, dificuldades, possivelmente mais ainda. E revisar, porque esses pacientes eles têm que conseguir, de tempo em tempo, saber se esse material está sendo ou não internalizado, né? Então, a gente precisa conseguir, de tempos em tempos, dar uma revisada, não só repetir, mas revisar. Então, esses dois pontos são muito importantes. Acho que o grande desafio aqui, de novo vou falar do pulo do gato,
e do pulo do tigre. O pulo do gato é, óbvio, Thiago, todo mundo sabe que repetir e revisar é importante, né? Agora vem o segundo ponto, qual que é o pulo do tigre? O pulo do tigre é o seguinte, como que você repete e mantém um treino ainda divertido e engajante? Se você está repetindo desgraçadamente a mesma rotina, como que você faz para ela ser legal? Como que você faz para essa nova atividade que você está tentando ensinar para a pessoa ser uma atividade legal? Aqui a gente tem um problema, né? Então, a gente tem formas de lidar com isso. Eu já falei em alguns momentos aqui sobre gamificação. A gente também fez um curso ano passado que chamou Neurogames, que era um curso que eu e o Thiago Eugênio deu. Nós fomos os professores. O Thiago foi um professor do Colégio Bandeirantes, ele trabalha com games, tecnologia dentro da escola, e eu dei a parte de games, aplicativos e tecnologia na clínica, e eu falei muito tempo sobre gamificação. Gamificação é usar elementos de jogos na vida real, né? Então, aqui quando a gente começa a falar em como manter uma rotina ou uma atividade divertida por longos períodos de tempo, a gente pode usar um monte de regras que a gamificação traz para a gente. Então, a gente pode criar camadas de informação com formas de acesso diferentes, a gente pode alternar os estímulos aprendidos, a gente pode transformar tudo isso em, como eu estava falando um pouquinho antes, competição, cooperação, a gente pode fazer que isso faça parte de um projeto maior de ganho de pontos, a gente pode fazer uma série de transformações na atividade, durante o aprendizado, durante a repetição e a revisão, para que ela não seja uma coisa tão chata e tão maçante. De qualquer jeito, eu quero ler um pouquinho os comentários de vocês, porque é tanta coisa que eu não estou nem conseguindo ler. Bom. A Ju falou que está do lado do David, a Roberta Nubia falou que faz sentido. Oi, Elô, boa noite. Quanta gente aqui, ó, a Ju foi a nossa aluna no Segredo do Chá, o nosso curso de autismo, foi um curso bem legal. Esse foi um curso que eu quero voltar a promocionar ele, trazer ele de volta para a gente. Já falei com a Mariana, que foi a coordenadora, comigo, e a gente quer, inclusive, trazer algumas aulas a mais esse ano. A Hermê também chegou, Maceió, Cíntia, Niterói, seja bem-vinda. Janete, eu acho que eu perdi a pergunta da Silene. Você pode repostar, por favor? Virgínia, algo que me ajudou foi um quadro de fichas e rotina escrita. Meu filho escolhe as fichas para a rotina do dia seguinte. E quando a instrução é longa demais, eu vou dividindo em partes. Isso. Então, você tem uma instrução grande, né? Você tem uma regra grande, um aprendizado grande. Você quebra ele em partes, né? E aí você vai dando essa instrução em partes. Isso é uma saída. Eu não vou conseguir falar hoje, mas o 9, eu parei na 7, ainda tem o 8, 9, 10 e o 11, tem 4. Mas o 9 é como fazer tarefas complexas ficarem mais simples, né? E aí eu falaria um pouquinho disso, Virgínia. Eu acho que eu vou gravar um vídeo completando isso e aí eu posto aqui para vocês, tá? E aí a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso. A Nora falou que até o quadrinho da parede dá para ser utilizado, sem dúvida. Tainá, depois você pode assistir, vai ficar gravado aqui essa aula. Poxa, que bom, o pessoal está aqui assistindo. A Tânia, Thiago, uma paciente de 10 anos tem horror à rotina. Rotina? E ela disse que vai criar um game para ajudar as outras crianças. Já existe um game assim? Veja, tem uma série de aplicativos que gamificam as rotinas. De novo, o termo gamificação. Transformar algo que é chato em algo divertido. Se vocês querem entender um pouco mais o conceito de gamificação, eu sugiro vocês buscarem ou o nosso curso, ele ainda não está disponível à venda esse ano, a gente vai vender ele um pouco mais para frente de novo, vai promocionar ele.
Eu vou estar agora no Congresso Aprender Criança, agora eu acho que é agosto, se eu não me engano, e eu vou dar um mini curso ao vivo lá, presencial, e eu vou falar de gamificação. Na internet, gamificação, tá, Tânia? Eu acho que você vai encontrar coisas para ajudar na rotina para crianças para ser menos chato, tá? Eu vou esperar a Janete postar a pergunta da Silene aqui. Reabilitação em adolescentes de 13 anos dependente químico. Reabilitação do quê? E qual é o problema que ele tem? Porque, uma coisa que eu tento sempre passar para os meus alunos, né? Sempre que vocês fizerem uma pergunta para um professor, para um colega psicólogo, a gente precisa de contexto. Então, me conta qual é o problema, qual é a situação, qual é a dificuldade. Aí fica um pouquinho mais claro para eu saber como ajudar. Mas saber que ele é adolescente, 13 anos e é dependente químico, não me faz saber quais problemas ele está enfrentando. Tem um monte de gente com 13 anos dependente de álcool e vai falar que não tem problema nenhum. Vários com dependência de maconha vai falar que não tem problema nenhum, né? Então, a queixa, e aqui é uma palavrinha que eu falo muito nos meus cursos, qual é o impacto, né, do prejuízo. Então, ele ser dependente químico, qual é o impacto? A Cíntia, aqui no Instagram, perguntou se é difícil fazer esse trabalho com idosos. Não, não é. Inclusive, eu já trabalhei com reabilitação de idosos, já dei muita supervisão para alunos que trabalham com idosos, não acho difícil. Turma do Instagram, o Instagram vai fechar vocês em 8, 7, 6, 5 segundos. Então, migrem para o Facebook, tá? Eu estou lá no Facebook, na minha página pessoal. Bom, gente, voltando para cá. O Congresso, deixa eu pegar os dados aqui do Congresso Aprender, onde Aprender Criança. E aí eu já passo para as pessoas que têm interesse, vai ser bem bonito esse ano o Congresso. Eu não sei se ele já abriu... se o Congresso já abriu para inscrição esse ano, tá? Mas vale a pena vocês buscarem entender e conhecer, porque esse é um congresso que vai ser bem bonito. O tema é tecnologias e tudo mais, tá? Eu não sei se ele tem muitas informações, depois eu vou dar uma olhadinha, mas de qualquer jeito, procura aqui no meu Face mesmo, eu já postei. Esses dias eu postei um vídeo, o professor... Marco Arruda também está postando, que é o coordenador, tá? Então vale a pena dar uma olhadinha com mais detalhes. Agora de cabeça não tá isso na minha cabeça. Que mais? Bom, o nosso tempo estourou. Eu vou gravar um vídeo falando do 8, do 9, do 10 e do 11 e vou postar aqui para aquelas pessoas interessadas em continuar essa discussão. Porque eu não vou estender, senão... acho que é Ribeirão Preto, né, Tânia? Senão eu vou ficar falando aqui mais 370 horas sobre esse tema. E eu quero segurar um pouquinho, tá bom? De qualquer jeito, gente, antes de terminar, eu queria agradecer vocês pela participação e queria reforçar para vocês verem a nossa aula, se inscreverem na nossa aula gratuita de reabilitação neuropsicológica infantil. Tá aqui o link no próprio comentário. E dizer para vocês que construir uma intervenção focada em rotina para crianças e adolescentes não é fácil. Você vê quantos detalhes a gente tem que levar em conta na hora de pensar essa intervenção. A rotina tem que ser bem estabelecida, bem compreendida, tem que deixar claro para o paciente que ele vai ter sucesso, tem que fazer bastante treino e que ele seja sem erros, principalmente na hora do aprender dessa nova rotina, das instruções para essa rotina. A gente tem que adequar a velocidade do paciente, o paciente tem que ter clareza do que é esperado por ele, ele tem que ter suportes no momento da organização para a rotina. O 7, que foi onde a gente parou, né? A gente tem que planejar levando em conta que vai ter muita repetição e que a gente vai ter que rever em vários momentos. E os 4 que faltaram, eu vou dar o gostinho aqui para vocês, né? A gente tem que variar o treinamento, a apresentação dos treinos.
a gente tem que progredir do mais fácil para o mais difícil, e aí eu vou explicar os detalhes disso. A gente tem que variar o papel do paciente. Então, o paciente quase sempre está nesse papel passivo. É importante a gente colocar ele em papéis mais ativos durante o processo e construir suportes motivacionais durante todo o processo da intervenção, da construção da rotina. Então, gente, muito obrigado por todo mundo que participou, por todo mundo que compartilhou, por todo mundo que ficou aqui essa 1 hora com a gente. Espero vocês sempre participando às segundas-feiras. A gente sempre está tentando ter uma segunda live na semana. Semana passada foi feriado e não deu certo. Vamos ver se essa semana a gente consegue. E sempre é um prazer poder estar aqui. Me sigam aqui no Face, me sigam no YouTube, no Instagram. E esse ano a gente vai ter novidades. Estamos trabalhando para trazer coisas bem bonitas para vocês, tá bom? Obrigado, beijos para todo mundo. Até semana que vem. Valeu!